seja algo tão importante para mim, tão importante para outra pessoa. O encargo é o nosso amado Senhor. Então, esse é o foco da ceia do Senhor. E na mesa do Senhor, Deus preparou a mesa para o nosso desfrute. É uma reunião onde há esse desfrute mútuo. Eu desfruto da obra do Senhor e o Senhor desfruta da minha pessoa, desfruta da minha presença, desfruta do meu testemunho. É claro, como a reunião também é para o meu desfrute, às vezes a gente mistura, mas em princípio, tudo que eu fizer na reunião é para o Senhor. E qual que é o que vai sobrar para mim? Aquilo que Deus fez para mim. É uma troca de cuidado, é uma reunião de cuidado mútuo entre o nosso amado Senhor e o seu corpo, mesa e ceia do Senhor. Então vamos entrar num pouquinho mais dos detalhes desses textos. Capítulo 10. Porventura, a partir do 16. Esse texto, Paulo fala da mesa do Senhor em contraste com a idolatria e o que ele classifica no final como mesa dos demônios. É claro, irmãos, já vimos muita aplicação disso no passado, mas esse texto ele está especificamente falando da idolatria e aplicando esse princípio da mesa do Senhor em oposição a ela, à mesa dos demônios. E o foco nessa reunião é a comunhão dos filhos de Deus. Então, versículo 16, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Vamos abrir um parênteses aqui. Eu deveria ter falado com bastante tempo, e cuidado em cima de Mateus 26, de 26 a 30, mas nós não temos tempo. Eu comecei já na metade do encargo de hoje. Esse texto de Mateus, o Senhor Jesus, lá naquele ambiente da noite em que ele foi traído, que ele se reuniu para a celebração da Páscoa com os discípulos, ele fala o seguinte: isto é o meu corpo, e apresenta o pão. Depois ele fala: isto é o meu sangue, e apresenta o cálice. O Senhor Jesus não disse: isto representa o meu corpo e representa o meu sangue. Ele não usou essa expressão. Ele disse: isto é. Essa expressão do Senhor foi usada ao longo de muitos séculos para desenvolver uma heresia chamada transubstanciação, que muitos que vieram do catolicismo aprenderam isso. Olha, você não pode morder a hóstia, senão ela vai sair sangue, porque isso aqui é o corpo de Cristo. Esse versículo, o Senhor diz que o pão é o corpo e diz que o cálice é o sangue dele. Mas ele não estava falando do corpo físico, ele estava falando do corpo místico, que é a igreja. Por isso que Paulo explica isso para os coríntios aqui, olha: a comunhão do sangue de Cristo, aliás, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, ele está falando o seguinte: quando eu parto, o pão que eu parto, ele é a comunhão do corpo. Ou seja, é a realidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Sobre a mesa, alguns minutos atrás, tinha um pão que um grupo de irmãs semanalmente prepara. É um pão, ele tem trigo, tem água, tem sal, às vezes tem azeite, mas não tem fermento. O fermento na Bíblia, ele representa 3 coisas pelo menos negativas, mas não vamos entrar nesse ponto. E esse pão foi preparado para aqui, e sobre a mesa tem um pão inteiro. Ele só é partido depois que os irmãos oram. E tem um único cálice. No passado, o Senhor nos deu a graça de, para intensificar essa comunhão, a gente terminava de partir, e o cálice que orou, ele vai passando de mão em mão, e cada um toma um pouquinho e passa para frente.
Era assim que a gente praticava quando eu comecei a reunir algumas décadas atrás. Então, éramos um número menor de irmãos, mas com o passar do tempo foi crescendo o número de irmãos, e por causa da consciência e os riscos de doença, nós paramos de praticar assim e usamos o copinho. Mas como nós falamos no começo, reunião da mesa do Senhor, a ceia do Senhor, ela é uma prática, ela não é o fundamento dos apóstolos. Então ele pode sofrer adaptação. Mas eu queria dizer o seguinte: quando passa um cálice só e nós tomamos dele, a experiência da comunhão é muito mais intensa. Eu, de fato, passou pelo Hugo tomou o copo. Tomou. Passou por mim, eu tomo no mesmo copo. A minha aceitação pelo irmão, ela é total. Senão não tem coragem de beber naquele copo. Pela mesma boca suja de batom que já passou por uma irmã, passa para o outro e passa para o outro. A gente praticava assim. Eu, como vinha de uma história de muitos anos de cristianismo, nunca tinha visto nada semelhante. Aquilo me impressionou de uma maneira tão grandiosa, e pela primeira vez na minha vida que eu participei dessa reunião, eu vi a total realidade do que é a comunhão do corpo de Cristo. Hoje nós não praticamos assim, mas ainda assim nós não podemos perder essa visão dessa realidade. Quando nós partimos o pão, a realidade do corpo de Cristo está ali. Você precisa de entender o seguinte: cada vez que eu como um pedacinho, é um pedacinho bem pequenininho, mas aquele pedacinho contém um pedaço de cada irmão. Quando você parte o pão, meu amado, quando você come um pedaço daquele pão, um pedaço de mim está indo para dentro de você, e um pedaço de você está vindo para dentro de mim. Isso é a realidade do corpo. Por isso, meus amados, essa reunião é de extrema importância para todos nós. É uma reunião extremamente valorosa e nós precisamos apreciá-la. E é por isso, embora a Bíblia não diz taxativamente quantas vezes se deve reunir para partir o pão, alguns grupos cristãos fazem isso somente uma vez por ano, outros fazem uma vez por mês, outros fazem uma vez a cada 2 meses, mas o Senhor nos deu o sentimento de praticar, como está em Atos capítulo 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Vamos lá, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Esse texto, indica que era uma prática os irmãos reunirem no primeiro dia da semana com a finalidade de partir o pão. Por isso, todo domingo, essa reunião daqui era uma reunião à noite, As luzes lá estavam acesas, Paulo pregou uma mensagem um pouco mais longa, o irmão dormiu, ou teve muito aviso e aí excedeu o tempo, mas eles estavam reunidos, ouviram a palavra de Paulo, deram muitos avisos, mas o encargo era partir o pão. Esse era o encargo. Por isso nós praticamos assim. Todo primeiro dia da semana, nós nos reunimos para partir o pão. Não é algo eventual, não é algo anual, nem mensal, porque existe esse princípio semeado aqui na Bíblia e nós praticamos de acordo com ele. Entretanto, por causa que o partir do pão, ele é uma prática, nós não podemos censurar quem não pratica assim. Então, isso é por que nós fazemos. Nós também usamos um único pão e um único cálice para abençoar. No passado, éramos poucos irmãos, então um pão era suficiente para todo mundo comer um pedacinho maior. E um único cálice. Mas os irmãos veem, quando chega ali naquele canto, já está preparado várias taças, já existe pão, mais pão partido para atender todo mundo, só um não é o suficiente. E vão ser usados muitos copinhos, mas o princípio de ter sobre a mesa um pão e um cálice, e orar sobre esse pão e esse cálice, e partir o pão depois que orou e abençoou, esses são princípios e sequência estabelecido na Bíblia para essa reunião. Por isso nós praticamos assim, tá bom, meus amados?
Senhor Jesus. O Paulo, vamos voltar para 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Paulo fala que nós nos tornamos participantes daquilo que nós comemos. Para isso ele usa, depois que ele faz essa abertura, ele conta a história de Israel. Pega um item, né? Considerai, versículo 18. Ainda o versículo 17 para concluir o assunto anterior. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então aqui confirmando, voltando a fechar aquele assunto que nós falamos. O Senhor Jesus falou, olha, isso aqui é o meu corpo. Não é transubstanciação e de que aquele pão vai virar carne de Cristo. Ele é a realidade do corpo, por isso que Paulo fala, nós somos um só pão. Quem que é esse um só pão? Cada um de você. Por isso que quando comemos o pão, nós comemos uma pequena porção de cada um daqueles que são irmãos, ok? Ele fala, considerar Israel segundo a carne, não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Então ele fala, os sacerdotes, os que comem dos itens que foram colocados no altar, ele se torna participante do altar. Assim como nós, quando comemos dos itens que estão na mesa do Senhor, nós nos tornamos participantes daquilo que o Senhor é. Então se torna a nossa porção aquilo que o Senhor é por participarmos dessa mesa. Então a mesa do Senhor, ela prescinde o fator comunhão. Aí você fala assim, olha, hoje a irmã do meu GF está doente, aí eu vou levar um copinho para ela com um pouquinho de vinho e um pedacinho do pão para ela participar. Tem problema isso? De jeito nenhum. Mas só lembrar o seguinte, ela não está participando da mesa do Senhor, mas apenas da ceia do Senhor. Porque a mesa, ela está relacionada com a comunhão entre os irmãos. Se eu vou partir o pão sozinho em casa, eu estou participando da ceia. É só o aspecto vertical da reunião. O aspecto horizontal não vai existir. Tem algum erro em fazer isso? Não. Mas só lembrar, ela não está participando da mesa do Senhor, apenas da ceia do Senhor e da sua relação com o Senhor. A relação com o corpo não é expressa quando não há uma reunião. Por isso que os irmãos reunimos para partir o pão. Aí o fator reunião é imprescindível para que haja a mesa do Senhor. Senhor Jesus. E nesse texto ele fala, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Embora a questão da idolatria no nosso meio, ela não é tão explícita como era na cidade de Corinto, a gente precisa ter cuidado. No aspecto espiritual, todos os dias para nós, embora a gente pratique coletivamente a reunião da mesa do Senhor no domingo pela manhã, todos os dias, ao acordar, existem duas mesas preparadas, prontinha para nós comermos. A mesa do Senhor e lado a lado a mesa dos demônios. Essa escolha entre essas duas mesas é uma frequência em nossa vida. Todos os dias da semana, e nas muitas horas do dia, essas duas mesas são oferecidas para nós. O que escolher? Então Paulo encoraja, escolhe a mesa do Senhor. E ele mostra o que é o conteúdo da mesa do Senhor, a sua simbologia, e aí você come e escolhe a mesa do Senhor. Tempo acabando, vamos para 1 Coríntios 11. A partir do versículo 20. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele está afirmando, ele não está perguntando não, tá? Então, Paulo aqui, nesse capítulo 11, ele fala de duas coisas que os coríntios praticavam. No dia que o Senhor Jesus foi traído,
foram duas coisas que aconteceram. Primeiro, eles comeram a Páscoa dos judeus. Então tinha carne, tinha cordeiro assado, tinha pão asmo, tinha ervas amargas. Eles comeram a Páscoa. Isso foi uma coisa. Dessa primeira parte da reunião, Judas participou. Em seguida, Judas, quando molhou o pão e tal, o bocado junto ali no vinho e tal, ele percebeu, e o Senhor fala para ele: agora você pode fazer o que você tem para fazer. Ele sai, aí que ele estabelece a mesa. Então Judas não participou da reunião da mesa do Senhor, ele participou da festa da Páscoa, da comida da festa da Páscoa, que antecedeu ao estabelecimento da mesa do Senhor. Então, o que os coríntios praticavam? Eles usavam essa experiência do comer juntos para fazer a ceia de amor que nós fazemos. Por exemplo, próximo domingo, tem reunião de pregação do Evangelho, e aí cada um traz uma coisa. Um traz um bolo, outro traz um pão, outro traz um biscoito, um traz um chá, outro traz suco, outro traz refrigerante, e coloca tudo em cima de uma mesa, e cada um vai e pega uma coisa. Eu quero comer tudo menos do que eu trouxe. Eu trouxe, isso aqui é tal. Mas os coríntios faziam assim: eu trago a minha refeição, eu sento aqui com a minha família e como. Você, com a sua refeição, fica lá com a sua família. Ele fala: uns comem, bebem até ficar bêbado e outros estão passando necessidade. Isso não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não. Por isso ele começa afirmando isso. Olha, quando vos reunis, versículo 20... quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Pode ser qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. Então ele começa a explicar. Quando ele entra nisso, ele só volta no final a falar sobre o assunto. Fala assim: vocês precisam dividir melhor. Não pode deixar um passar necessidade, outro. Isso não é a casa de Deus. Na casa do Senhor, todo mundo come igual, a mesma coisa. Então, é o que nós praticamos quando nós temos. A gente às vezes fazia isso com o almoço e hoje a gente tem feito no lanche. É o lanche corporativo, lanche coletivo, e que Judas fala sobre as festas ágape ou as festas de amor que eles praticavam. O que é isso? É o que nós praticamos também. Mas nós aprendemos a desvincular isso do momento da mesa do Senhor. Que Paulo explica sobre a festa, explica sobre a Páscoa, porque o Senhor Jesus, naquele momento, ele fez as duas festas. Ele encerrou uma era, fechando a Páscoa e começando uma nova era, um novo momento com a mesa do Senhor. Para nós, o mais importante é a mesa do Senhor. E hoje nós desvinculamos a reunião da mesa e da ceia do Senhor com a festa de amor, ou com o lanche coletivo, ou com o almoço coletivo, ou qualquer outra coisa parecida. Que é muito bom, muito saudável, vale a pena fazer. Quem participa nunca esquece. Mas nós desvinculamos da reunião da mesa. Por quê? Porque este momento o Senhor Jesus rompeu com uma era e começou outra. Por isso que logo em seguida Paulo, quando ele fala não é a ceia que comeis, ele começa: porque ao comerdes cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Aí a reunião, em vez de ser a ceia do Senhor, estava sendo a reunião da minha própria ceia. Também, meus amados, quando eu na reunião me coloco como centro da reunião, dou o meu testemunho, a minha história, o meu problema, o que Jesus fez por mim, não é a ceia do Senhor que comeis, é a minha ceia do Senhor, é a minha ceia, né? Do lado prático com relação ao alimento mas isso se aplica à minha postura, meu comportamento diante da ceia do Senhor, onde o Senhor é o centro. Eu não sou o centro dessa reunião, o Senhor é o centro. Continuando, ele fala: não tens porventura casa onde comer? Então ele separa. Para fazer do jeito que está fazendo, é melhor comer em casa. Ou então a gente faz um outro momento para não ter confusão, né? Aí no versículo 23 ele fala: porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, então ele fala: o que eu recebi do Senhor?
Então, a partir daqui, olha, isso deve ser praticado na reunião da mesa da ceia do Senhor. Então, a festa ágape, a festa de amor, ele separou deste momento de quando nos reunimos para partir o pão. Então, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus não deu o pão. E aí ele fala, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, essa reunião é uma reunião onde a memória, a pessoa do Senhor deve ser exaltada e celebrada. O foco da ceia do Senhor é o Senhor. Não é a minha ceia, é a ceia do Senhor. Tendo dado graças, partiu e disse: fazei isso em memória de mim. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou um cálice, este cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a reunião da ceia do Senhor é uma reunião onde nós anunciamos a morte do Senhor. Não é reunião de lembrança da morte do Senhor, onde eu fico aqui, ai Senhor, imaginando ele seguindo o caminho do Calvário, sofrendo açoites, sendo envergonhado, lança entrando do lado, o esponja de vinagre na boca dele. Não é momento para isso. Ele está falando para anunciar. O que é anunciar? Essa reunião, ela deve ser sempre esse caráter de evangelismo. Olha, o Senhor Jesus morreu por você. O Senhor Jesus morreu por mim. E Ele virá. Então nós vamos anunciar a morte dele. Quando ele vier, eu estou preparado. Você precisa estar preparado. Então essa reunião não é reunião fúnebre, é uma reunião festiva, porque a obra da morte do Senhor, ela está concluída, completa. Essa morte é toda inclusiva, e só por causa dessa morte eu fui inserido nesse único pão e nesse único cálice. Por causa dessa morte, quando eu como um pedacinho desse pão, eu sou participante de tudo aquilo que o Senhor derrama para o seu corpo. Um pedacinho da Cissa vem para dentro de mim. Por isso, o sofrimento, quando a Cissa sofre com a perda de um filho, eu também sofro, porque um pedaço dela está dentro de mim, junto com um pedacinho do pão. Por outro lado, quando um jovem entra para a universidade que ele queria, ele passou naquela seleção tão difícil, o outro foi selecionado para um trabalho, eu me regozijo igualmente com ele, porque quando eu como um pedacinho do pão, um pouco daquela alegria vem para dentro de mim. Quando eu como um pedacinho daquele pão, um pouco da alegria do Diego e de toda a família que também participou desse pão vem para dentro de mim. Aí eu consigo sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, me alegrar com os que alegram, porque somos parte do único pão. E essa porção, Paulo, ele vai encerrar, deixa eu ver aqui, ele fala do versículo 27, comer do pão ou beber do cálice indignamente. E depois ele fala no versículo 28, sobre examinar-se. E depois ele fala sobre discernir o corpo. Então essa questão do examinar-se e tratar com as questões, por exemplo, se eu estou com algum problema com o Antônio Dias, eu falo, não, isso depois eu resolvo, que isso é problema entre eu e ele. Ou se eu estou com problema com Raquel, minha esposa, ele fala, não, problema de casal a gente resolve em casa. Tá bom, mas o corpo inteiro vai ser afetado por aquilo, por isso que eu preciso de resolver. Pode ser resolvido em casa, mas é um problema que afeta um corpo inteiro. Então, Paulo gasta um tempo aqui abordando essa questão de
estar com problema, eu ter problema na realidade do corpo, eu tenho problema com o Etienne, eu estou com problema na realidade do corpo, eu não posso vir e partir o pão, que ele é algo relacionado com isso. Ele não é apenas um símbolo, ele é a realidade do corpo. Então, isso é estar indigno para partir o pão. Se eu tenho problema com o irmão, tem que resolver esse problema. Ou então, não, tudo bem, então eu não participo. Se eu vi o corpo, eu tenho que estar desesperado para participar dessa mesa. E esse desespero faz com que eu pague qualquer preço para resolver o problema com a esposa, com o irmão, com o filho, com qualquer um. Por quê? Porque eu não quero ficar de fora disso. Eu não quero ficar fora da comunhão do corpo. Todas as vezes que eu não estou desfrutando da mesa do Senhor, eu estou com fome e vou comer da mesa dos demônios. É igual a gente fala para os casais, né? Irmão, cuida bem da sua esposa, e esposa, cuida bem do seu marido, para não haver carência nenhuma dentro de casa e buscar fora. Cuidem bem desse aspecto. Com relação à mesa, se você fica muito tempo sem participar da mesa do Senhor por causa de problemas, surge uma carência e se torna uma figura frágil para aceitar a oferta da mesa dos demônios. Quem está passando fome não vê diferença nenhuma entre comida ganhada, roubada ou usurpada de qualquer forma. Está com fome? Qualquer coisa que vem, vai matar minha fome? Eu quero. Se precisar, eu roubo. Se precisar, eu mato. Por quê? Estou com fome. Então não faz diferença a origem da comida. Então, a mesa do Senhor, eu e você não podemos nos tornar carentes de participar da mesa do Senhor, porque a mesa dos demônios é oferecida sempre em qualquer situação. E depois ele fala sobre a importância de comer o pão e beber o cálice, discernindo o corpo. O que é discernir o corpo? Primeiro, eu tenho que estar claro que quando esse pão que está sobre a mesa e o cálice que está sobre a mesa, ele representa todos os filhos de Deus na face da terra e representa todos os outros filhos de Deus que não estão participando nessa reunião. Então eu falo, não, eu posso participar da mesa, porque eu não tenho problema nenhum com o irmão aqui. O meu problema é com aquele irmão que mora lá no outro bairro e que não reúne conosco. Então eu posso participar. Significa que você não viu o corpo, precisa de ver o corpo. Se eu tenho problema com qualquer irmão, precisa de tratar a questão. Então alguns falam assim, não, tive um problema aqui, eu não vou mudar de igreja, que aí lá eu não vou ter esse problema. Depois muda de outro e vai deixando o problema para trás. E todas as vezes que eu parto o pão, eu estou partindo sem discernir o corpo, e esse versículo faz, olha meu amigo, está trazendo juízo para si. Versículo que nós estamos lendo é, come e bebe juízo para si. Versículo 30, ele explica, eis a razão, está falando para a igreja em Corinto, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Qual que é a origem desse versículo 30? O juízo que veio sobre tomar do pão e do cálice sem discernir o corpo. Então, Deus nos colocou algo grandioso. Por exemplo, alguns crentes têm algumas práticas que nós definitivamente não gostamos, ou eu definitivamente não gosto. E eu me isolo daqueles irmãos, nas conversas eu falo mal, né? Acho esquisito. Não, os irmãos são muito bagunçados, tem muito isso, muito aquilo. A gente vindo, às vezes, para a reunião, vai passando na porta de muitos grupos cristãos, e como usa microfone e tal, som muito alto, a gente ouve muita coisa e passa e critica, porque não é a maneira que eu gosto de fazer. Se eu vier com esse sentimento para a reunião da mesa do Senhor, eu estou comendo sem discernir o corpo. Eu preciso ver. Cada um que Deus acolheu, eu preciso acolher. Cada um que Deus recebeu, eu preciso receber. Isso é discernir o corpo. Então, Paulo, deu essas palavras
de consolo, de encorajamento e de alinhamento com relação à mesa do Senhor. Embora não existe um método, uma regra, mas existem princípios que não podem ser esquecidos. Senão a mesa do Senhor pode se tornar a minha mesa. Ou eu posso participar da mesa do Senhor, porém a minha pessoa está inadequada e eu estou comendo e bebendo juízo para mim mesmo. Então Paulo separa essas duas coisas, a mesa do Senhor e a ceia do Senhor. Nosso tempo esgotou ao máximo, os irmãos nos perdoem, se for necessário a gente volta a falar sobre isso num tempo maior, mas era necessário pelo menos concluir a parte central dessa palavra e talvez a gente fale num outro momento o que veio antes, que deveria estabelecer uma base maior. Vamos ficar de pé, vamos orar de 2 em 2, que o Senhor nos abençoe.